Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês nessa linda e quentíssima manhã na cidade santa de Jerusalém. Poucas horas agora nos separam do início de um novo Shabat na Terra Santa. E meu propósito nessa manhã é oferecer a vocês um pouco mais da sabedoria contida na Torá. Percebam que os meus últimos 4 shiurim, 3 foram dedicados ao principal objetivo do terceiro livro de Vaikra. O que a Torá está nos ensinando no livro de Vaikra? Como santificar as nossas existências. O meu propósito é seguir percorrendo o caminho que a Torá percorre, nos oferecendo a instrução necessária para alcançar esse objetivo, a santificação das nossas existências. E a Parashá Harimot, que é que vai ser lida na diáspora, portanto no Brasil, diferente da que vai ser lida em Israel, que é Kedoshim, nos diz em 15:8, os meus juízos cumprireis, e os meus estatutos guardareis para segui-los. Eu sou o eterno vosso Deus, e guardareis os meus juízos e os meus estatutos, cumprindo-os, os quais os homens viverão por eles. Eu sou o eterno. Bom, essa é uma tradução livre da Torá. O que significa viver segundo os estatutos da Torá? Viver por eles, portanto. O que a Torá está tentando nos ensinar aqui? Eu acho que a primeira conclusão óbvia é que não existe um caminho mais seguro para a santificação das nossas existências que não seja observando a Torá. Se você não guarda ódio e vingança no seu coração, como eu preconizei no penúltimo shiur que eu ofereci a vocês, certamente você está fazendo as escolhas certas para se aproximar de Deus. Mas se você não cumpre a Torá, naquilo que o Criador te pede, você não é capaz de alcançar esse objetivo. Eu vou dizer algo que eu poderia dizer no final desse shiur: sem a Torá não há nada. Não existe a possibilidade de alcançar a felicidade sem a Torá, ou seja, sem o cumprimento da vontade divina. O que a Torá quer nos ensinar aqui, e a expressão para viver eles, significa, como nos ensinam os nossos sábios no Tratado de Yomá do Talmud, que nós devemos viver por eles e não morrer por eles. E o que isso significa? Significa que nós devemos cumpri-los com alegria, com prazer, com sentimento, com dedicação. Nós estamos servindo ao Criador. Você trabalha numa empresa qualquer e obedece os comandos do teu patrão para receber dinheiro. Por que você não vai obedecer os estatutos do Eterno para receber como recompensa, né, a vida no Olam Abá, no Gan Eden? Percebem o desequilíbrio entre as escolhas que você faz no mundo material e aquelas que vão te conduzir, né, à eternidade nos mundos espirituais? Nós não devemos morrer pela Torá, a não ser naquelas circunstâncias e casos em que a Torá descreve, preceitua explicitamente. Nós devemos viver pela Torá. Atila, não estou entendendo, você pode dar um exemplo? Imaginemos, daqui a poucas horas se inicia o Shabat. E um judeu que cumpre o Shabat, porque o não-judeu não observa a Torá, ele honra o 7º dia, ele pode até honrar o Shabat, mas ele não cumpre o Shabat. O judeu que cumpre o Shabat, no meio do Shabat ele começa a passar mal e ele precisa ser levado, porque foi acometido de uma doença grave, ele precisa ser levado para o hospital. Ou ele liga o carro dele, ou ele chama um táxi, atendendo, né, ligando o seu telefone e chamando um taxista. Ele está transgredindo maciçamente a Torá, ele está pecando. O que ele deve escolher? Viver ou transgredir a Torá? Pecar ou salvar a sua vida? Eu acho que a resposta é óbvia. Se eu acabei de dizer, como diz a Torá, que nós devemos viver pelos mandamentos da Torá, nós devemos escolher a vida. Esse é o centro da ética judaica, a vida em primeiro lugar. De modo que entre cometer um pecado e nos mantermos vivos, a nossa escolha é pecar. É preferível pecar não se deixando matar, não morrendo, do que perseverar no cumprimento da Torá perdendo a vida. E aí você do outro lado da câmara vai me perguntar, mas Atila, é sempre assim? E todas as vezes que os sábios do povo judeu, e mesmo os judeus mais simples, fazem um Kiddush Hashem, uma santificação do nome do Criador, entregando suas próprias vidas, Rabi Akiva poderia ter escolhido não ensinar mais a Torá e se deixado viver, mas ele não fez isso. Por quê? Porque existem 3 circunstâncias, 3 pecados que a Torá nos diz claramente que é preferível escolher a morte. E quais são esses 3 pecados? Idolatria, derramamento de sangue e relações proibidas. O que os romanos queriam de Rabi Akiva
é que ele renunciasse à sua condição de judeu, que ele abrisse mão de suas crenças, porque na medida em que nós acreditamos na Torá, nós difundimos e promovemos a sabedoria da Torá. É o que eu estou fazendo aqui agora. É preferível morrer, né? Entregar a sua vida louvando o Criador no Kiddush Hashem, do que abrir mão, né, dos valores contidos nos princípios que estão preconizados, né, pela Torá. Portanto, diante da idolatria, do assassinato, o derramamento de sangue tem esse significado, evidentemente, das relações proibidas, que são inúmeras. Eu acho que a mais significativa delas é o adultério. Nós devemos preferir escolher a morte, e a lei judaica, inclusive, condena a morte daquele que comete essas transgressões da Torá em qualquer circunstância. Entendam o seguinte: nós somos uma alma imortal. É preferível perder a vida no mundo físico e ganhar o Olam Abá do que se manter vivo aqui no mundo físico, mas ter sobre você um decreto de morte espiritual. E o Tratado de Pessahim nos fala, sobretudo, acerca dos temas do derramamento de sangue. Você certamente compreendeu que nós, seres humanos, não temos o poder de escolher quem vai viver ou quem vai morrer. Nós não podemos trocar a nossa vida por de uma outra pessoa. O nosso sangue não é mais vermelho que o sangue do nosso companheiro. E talvez a ausência dessa alma no mundo físico faça mais falta ao Criador do que a nossa. Pode ser que esse seu companheiro seja mais querido aos olhos de Akadosh Baruch Hu do que você. Portanto, não tenha a visão de que eu devo, para me salvar, fazer qualquer coisa. É preciso entender com calma esse princípio. É claro que se existe uma ameaça que recai sobre você e você tem a possibilidade de se defender, mesmo que para isso você tenha que tirar a vida da outra pessoa, a Torá sanciona essa conduta. Em legítima defesa, vejam, para viver os mandamentos. O mais importante de todos os mandamentos é preservar a vida. Se for para você, em legítima defesa, defender a sua vida, a vida daqueles a quem você ama, você está autorizado a tirar uma vida. Mas se uma pessoa coloca uma arma sobre a sua cabeça e diz, entregando uma arma nas suas mãos, você atira e mata o seu companheiro, se você não matar, você vai morrer, você diz para ele, pode atirar, eu prefiro a morte. Porque, como eu disse antes, né, eu não, os sábios do povo judeu, teu sangue não é mais vermelho do que o outro. Nós não temos. O Criador dos mundos não nos deu esse poder de calcular o valor que uma alma tem no mundo físico. Então, entre matar uma pessoa e se deixar matar nessas circunstâncias, é preferível escolher a morte, até porque nós receberemos uma enorme recompensa nos céus por essa conduta. Mas a regra geral, estou falando da idolatria, do derramamento de sangue e das relações proibidas, como exceção à regra geral, é que nós devemos escolher sempre a vida. Sempre a vida. O exemplo do Shabat é um desses exemplos, mas existem muitos outros. Se eu me encontro numa situação em que eu sou obrigado a comer um alimento, estou numa prisão e não existe um alimento kasher, eu sou judeu, né? E eu tenho que comer esse alimento treif, que não é kasher, para poder sobreviver, coma. Come e viva. Se você é um noético e está proibido de comer, né, um alimento retirado de um animal vivo ainda, evidentemente você deve escolher o que? Sobreviver. Não importa que mandamento da Torá, né, recaia sobre você, que obrigação você tenha, você deve escolher a vida, com exceção dessas três hipóteses. Vejam, Orhaim, um dos maiores sábios do povo judeu, nos diz o seguinte: muitas pessoas pensam que a recompensa pelo cumprimento das mitzvot, ela só chega depois de 120, quando nós estamos nos mundos celestiais. Não é verdade isso. A Orá nos ensina que se você vive as mitzvot com alegria, com prazer, com sentimento, e servir ao Criador, você também vai ter essa mesma alegria na sua vida aqui, no mundo físico. Não é uma recompensa futura, é uma recompensa na existência que está em curso. Nós devemos aprender a viver cumprindo as mitzvot. Muitos noéticos, né, que conhecem as 7 mitzvot de Noah, né, não querem cumprir, assim como a grande maioria dos gentios não querem cumprir nenhum mandamento divino. Para eles, 7 mandamentos são 7 problemas. Para aqueles judeus que não observam a Torá, não são 613 mitzvot, são 613 problemas. Mas o problema está em você, que prefere, né, se afastar do Criador,
desconsiderando os seus juízos, estatutos e mandamentos. Nós temos que viver, trazer para as nossas vidas o cumprimento das mitzvot. Ah, Atila, mas é muito difícil viver dessa forma. Eu devo dizer um segredo a vocês. Quando você pensa em cumprir o mandamento, quando você tem apenas a intenção, você ainda não cumpriu, você envia uma mensagem aos céus. Essa mensagem chega naquilo que nós chamamos de Mekor Shashá, que é o princípio do céu, é o início de todas as coisas. E de lá volta um sinal. Esse sinal é uma luz. E essa luz te recobre completamente. Essa luz é para impedir que o Yetzirah te influencie negativamente, que a má inclinação te faça se dirigir numa direção oposta àquela que você expressou no seu pensamento. O judeu quer colocar tefilim, então ele recebe a ajuda dos céus, seata de Shimaia. O noético quer cumprir as leis noéticas, a mesma coisa. E é por isso que nós dizemos no judaísmo que um preceito leva a outro preceito. Se você cumpre um preceito da Torá, você recebe ajuda dos céus. Essa ajuda pode ser você está doente, você obter uma cura milagrosa, você não tem recursos e você recebe os recursos. Uma pessoa entra na sua vida que vai te auxiliar, né, na missão de servir ao Criador. A ajuda sempre vem dos céus para aqueles que querem andar nos caminhos de Hashem. Um preceito leva a outro, você começa cumprindo um. Por isso que todo judeu, quando começa o processo de Teshuvah, a gente diz para ele: coloca as mezuzot na sua casa, começa a usar uma kippah, começa a usar um tzitzit. São os mandamentos mais básicos, que não exigem da pessoa um esforço tão grande para cumprir. Um preceito leva o outro. Começa a comer caché para você limpar o seu corpo. É uma limpeza espiritual para que você comece a receber a sabedoria da Torá. Se você é um noético que cumpre as mitzvot de Noah, você também vai receber essa mesma ajuda. Como eu disse, a Torá nos ensina: cumpre os mandamentos divinos com alegria e você vai viver com alegria. Rambam nos diz, percebam a grandeza dessa lição, que nós devemos encarar a vida como uma balança. Essa balança naturalmente tem dois pratos, como toda balança. Um prato é o prato das transgressões, dos pecados, e a outra é da observância dos mandamentos divinos. Toda vez que você comete um ato positivo ou negativo, o que você faz? Você faz com que essa balança se desequilibre. Imagine que ela está sempre absolutamente equilibrada. E quando você faz algo que o Criador pediu a você, você faz com que o prato onde se encontram as mitzvot pese mais. E você se conduz em direção a um futuro. Né? Que futuro? Futuro no Olam Abá. E o Rambam nos ensina mais. Ele nos diz que essa conduta não só deve, né, orientar as nossas ações para nós mesmos, mas também para o mundo todo. Vamos ver o mundo também como se ele estivesse permanentemente, porque ele realmente é julgado pelo Criador. Então existe uma balança. Cada ato que você faz em consonância com a vontade divina, você faz com que decretos doces cheguem ao mundo e você faz com que a revelação messiânica esteja cada vez mais próxima. Mas quando você faz o quê? Quando você comete pecados e transgressões, o que você está fazendo? Com que desçam decretos duros. E é por isso que o mundo vive esse caos que nós vivemos, com destruição, morte, dor, todo tipo de pecado é cometido maciçamente. Portanto, o que os céus enviam ao mundo são punições para que o ser humano tente corrigir as suas ações. Nós temos o poder de inclinar a balança, né, das nossas vidas e também a balança do mundo. Nós podemos trazer bênção para nós ou maldições. Essa escolha é estabelecida de uma maneira muito límpida, clara e cristalina na Torá. Mas nós não sabemos quanto vale cada mitzvah. E nós não sabemos porque a Kadosh Baruch Hu não quer que saibamos. Porque se os seres humanos soubessem quanto vale cada mitzvah, ele ia escolher as mais valiosas para cumprir e ignorar todas as outras. E o que é pior, ele ia estar permanentemente fazendo um cálculo. Eu cometi aqui uma transgressão, agora eu vou praticar 2 atos, né, de observância dos mandamentos divinos para reequilibrar as minhas ações. Meus amigos, não é essa forma
que nós devemos nos relacionar com as mitzvot. O objetivo das mitzvot é nos tornarmos pessoas melhores, desenvolver as qualidades inatas que já se encontram nas nossas almas. Pensemos sempre que a balança está equilibrada antes de fazer qualquer coisa. Desde a hora que você acorda, reflita de uma maneira criteriosa sobre as suas ações, porque você pode, né, te conduzir a um futuro próximo da presença divina. Não se afastar da presença divina no guerre, não. Tenha cuidado com o que você elege, vida ou morte, bênçãos ou maldições. Observe os preceitos que a Torá estabelece para você. Porque as mitzvot, elas existem para que nós tenhamos uma vida boa. Muitas pessoas pensam que cumprir as leis divinas constitui uma verdadeira prisão. E eu devo dizer a vocês hoje, a única forma de liberdade verdadeira que nos conduz na direção da felicidade é o cumprimento da Torá. Não há nada sem a Torá. Entendam isso. É uma ideia simples, mas muito poderosa. Não há nada sem a Torá. Quanto tempo a humanidade ainda vai levar para entender algo tão simples? Os que rejeitam a Deus, que rejeitam a fé no Criador, apelam muito para os valores da racionalidade, da inteligência, de um mundo conduzido pela ciência. Mas onde está a inteligência daqueles que sistematicamente desrespeitam a vontade divina, se a história humana tem mostrado as consequências desses atos? Tudo que nós enxergamos e aquilo que também não enxergamos é um reino. O mundo em que nós vivemos, o universo todo, é um reino. Esse reino foi criado por Hashem. Ele governou no passado, ele governa nesse instante, ele governará sempre. Nós somos súditos do Criador dos mundos, e somente Ele, nenhum outro Deus, nenhuma outra pessoa, nenhum outro valor ético que não esteja contido na Torá orienta a vida dos seres humanos na Terra, porque só existe vida em nosso planeta. O universo foi criado para a espécie humana. Nós, naturalmente, no plano físico, somos as únicas espécies, os únicos seres que existem no mundo. Tudo isso foi criado para nós, mas nós podemos transcender a nossa condição física. Mas para nós superarmos isso, nós temos que fazer o que o Criador nos pede, para que aí nós podemos de fato reinar, né? Nos mundos celestiais, banhados pela luz divina. Ontem foi Yom HaShoah. Os judeus alemães se impressionaram muito, né, com a cultura alemã, né, com a ciência, com a poesia, com a filosofia, de tal modo que eles queriam ser alemães. Eles acreditavam que deveriam se assimilar, que a sociedade alemã era um bom exemplo daquilo que poderia representar o paraíso na Terra, uma sociedade orientada, né, pelos valores da razão, orientada pelos princípios, né, da filosofia. Mas a verdade é que quando o nosso povo escolheu adorar um outro Deus, né, adorar uma outra crença, se afastando dos valores da Torá, o que nós fizemos? Nós trouxemos destruição ao mundo. Cada um de nós, judeus ou não, nós podemos fazer a balança do julgamento nos céus do mundo, pender na direção de bênçãos, de decretos doces. Vamos fazer isso, porque dessa forma nós santificamos as nossas existências e trazemos o mais rapidamente possível, em nossos dias, o único e verdadeiro Mashiach, meus amigos. Shabbat Shalom.